Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo A Magnetogenética da Marca da Besta, Anticristo, o Homem de Ferro. E nesse vídeo, meus irmãos, que é o último dessa série completa, eu vou falar aqui com vocês a respeito do unicórnios feiticeiros digitais. Como o espírito do anticristo tem transformado pessoas que cedem aí essa digitalização em feiticeiros digitais. Eu quero começar lendo a palavra de Deus para nós. Eu vou ler o capítulo 12 do livro de Ezequiel. Eu vou ler um trechinho aqui, tá, meus irmãos? A palavra do Senhor também veio a mim, dizendo, aqui é Ezequiel que está falando, Filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê. Eles têm ouvido para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Portanto, tu, filho do homem, prepara tuas coisas para a remoção. E remove de dia à vista deles. E tu removerás do teu lugar para outro lugar à vista deles. Pode ser que eles considerem isso, ainda que eles sejam uma casa rebelde. Então tu trarás adiante as tuas coisas de dia à vista deles, como coisas para remoção, e irás adiante até a vista deles à tarde, como aqueles que vão adiante para o cativeiro. Cava tu através da parede à vista deles, e carrega-as para fora desse modo. À vista deles as carregarás sobre os teus ombros, e carrega-as adiante no crepúsculo. Cobrirás a tua face para que não vejas o chão, porque eu te designei por sinal para a casa de Israel. E eu fiz assim, como me foi ordenado. Trouxe adiante as minhas coisas para de dia, como para o cativeiro, e à tarde cavei através da parede com a minha mão, trouxe-as adiante no crepúsculo e carreguei-as sobre os meus ombros à vista deles. E pela manhã veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, não te disse a casa de Israel, a casa rebelde? O que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, este fardo diz respeito ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está entre eles. Dize, eu sou o vosso sinal. Como eu tenho feito, assim será feito a eles, e eles se removerão e irão para o cativeiro. Parei aqui, meus irmãos. Se nós pegarmos o livro de Ezequiel para ler, nós vemos várias vezes o Ezequiel ali fazendo coisas no reino físico, que se manifestam no reino espiritual, que são ligadas no reino espiritual, porque tudo o que nós fazemos no reino físico afeta e reflete, acontece, se concretiza no reino espiritual, e o reino espiritual tem uma resposta que acontece algo depois no reino físico também. Por exemplo, ali Ezequiel fez as coisas sinalizadas que o Senhor mandou. Essas coisas foram ligadas e conectadas no reino espiritual, e depois o povo foi para o cativeiro no reino físico, igualzinho tinha acontecido como Ezequiel fez. Então, várias situações ali. Você que não lê o livro de Ezequiel, eu sugiro que você leia para ter uma compreensão melhor a respeito disso, para ver como o diabo conhece trabalhar esse mecanismo espiritual, e ele deseja e anseia fazer com que as pessoas, todas as pessoas quantas ele puder, se envolvam com o mundo digital, porque elas estarão sendo sinais, elas estarão sendo feiticeiros espirituais, porque tudo isso aí, meus irmãos, blockchain, Bitcoin, são feitiçarias, são magias. Nós vimos ali, eu postei para vocês o vídeo que eu tive que dividir em várias partes a respeito da bruxaria nórdica. Como as pessoas que receberam as vacinas de Covid-19 foram injetadas com as runas de Berkana e Ior, como elas têm um código, um MAC address,
elas têm esse número, esse código completo, elas têm um sistema operacional dentro delas já, porque elas cederam, elas se misturaram com a farmaqueia. Farmaqueia é feitiçaria, não é medicina. O Senhor abomina isso. Meus irmãos, uma coisa que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, antes de entrar aqui no assunto do unicórnio, é o seguinte: o Senhor, ele anseia ser buscado por nós em primeiro lugar. Não os médicos, não interessa o que esteja acontecendo na nossa vida. O Senhor deve ser o primeiro que vem à nossa mente, o primeiro que nós buscamos. Então, quando as pessoas decidem buscar os médicos, elas estão dizendo que não tem Deus na vida delas, não tem Deus para curar, não tem Deus para funcionar, não tem, meus irmãos, e isso é tão sério, porque os médicos, eles juraram a Hipócrates, eles fizeram um juramento chamado juramento hipocrático. Os médicos juraram com a boca deles, e se você que está me ouvindo é médico, você deve se arrepender desse juramento que você fez, porque você jurou por um descendente de gigante. Esse juramento hipocrático, Hipócrates foi um descendente de gigantes. A pessoa já se envolveu ali com uma bruxaria, já se envolveu com segredos ocultos. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a apostasia está tão severa, ela está tão enraizada hoje em dia na vida das pessoas, que você falar contra isso é uma abominação. As pessoas consideram abominável. Você não pode falar contra a medicina. A medicina é boa. A medicina fez A, B e C na minha vida, as pessoas vão dizer. Elas preferem ainda assim, meus irmãos, preferem se envolver com adoradores de Asclépio, preferem defender adoradores de Asclépio, se envolver com tecnologias infernais, tecnologias de feitiçaria, tecnologias de anjos caídos, que foram transmitidas a humanos que se aliançaram com as trevas. Então você vem falar contra aquilo ali? Num mundo que está mergulhado na apostasia? Nós vamos sim falar contra isso, nós vamos dizer que sim, nós temos que procurar o Senhor Deus em primeiro lugar e não aos médicos. Então, partindo do princípio que essas pessoas aí foram procurar auxílio com os médicos, se envolveram com a farmaqueia, receberam em seu corpo a dosing da farmaqueia, elas receberam ali prodígios de mentira, enganos do inferno, e estão ali emitindo agora esses sinais. Elas são, algumas delas, note o seguinte aqui, algumas delas são magnetizadas. E eu vou só falar isso daqui, meus irmãos. Você busca o Senhor aí, se você quiser. Não vou fazer um monte de vídeos a respeito disso aqui. Eu vou só falar um negócio aqui para você. Eles foram magnetogeneticamente modificados por um propósito. Nem todos, repare no prodígio de mentira do inferno, nem todos que receberam as vacinas foram magnetizados. Alguns, o magnetismo é meio mais ou menos, alguns é fortíssimo, alguns não sentiram magnetismo, foi feita uma mistura ali, né, de marcas na pessoa, uma mistura de dosings da farmaqueia, só que alguns têm um magnetismo absurdo. E, inclusive, carrega o celular deles no braço. O celular, ele recebe uma carga de energia. Essas pessoas aí, meus irmãos, elas foram magnetizadas com o propósito de futuramente serem atraídas, arrebatadas pelo espírito do anticristo, pelo engano. Quando acontecer, quando se concretizar um dos maiores enganos que o mundo está por ver, que é a abdução dessas pessoas, é o arrebatamento falso dessas pessoas, o anticristo vai arrebatar porque elas escolheram ele como cabeça.
unicórnio, que eu já vou falar com vocês a respeito disso, o noivo falso dessas pessoas, é o anticristo. A cabeça, ela procura o corpo. Jesus Cristo, como nosso cabeça, é o salvador do corpo. E ele vai nos atrair a ele no arrebatamento da igreja. Ele vai nos atrair a ele, porque o corpo vai procurar a cabeça. Onde é que está? Eu quero a cabeça que é Cristo. O corpo de Cristo é ligado, é conectado à cabeça. Já falei com vocês a respeito disso no vídeo. A espada de Jesus não serve para passar manteiga. O anticristo, como cabeça dessas pessoas aí, ele vai atrair essas pessoas, como você vê aí em vários filmes sendo mostrado, vários desenhos sendo mostrado, a pessoa sendo magnetizada como um ímã, e ela é elevada e atraída até essas naves satânicas malditas do inferno. Então, meus irmãos, no futuro, aquilo que a palavra fala, né? Que o coração dos homens desfalecerá, que vão ver coisas ali. Enfim, eu vou deixar essa parte para você buscar o Senhor e ver ali o que o Senhor te mostra, o que o Senhor te revela a respeito disso, tá bom, meus irmãos? Até aqui que eu venho com essa parte. Eles não foram magnetizados à toa, eles foram magnetizados com um propósito futuro, que algumas pessoas vão ver e vão ficar horrorizadas quando isso acontecer. Você viu ali que o Trump já assinou a missão Gênesis. O Gênesis ali é o Gênesis da besta, é o Gênesis do anticristo. Ele detesta o Senhor, ele quer copiar, tem um invejoso. O espírito do anticristo é invejoso, ele tem inveja de tudo que o Senhor faz. E aí vem ele ali com o seu Gênesis, né? Com o seu Gênesis satânico do transhumanismo, com o seu Adão negro, que é o transhumano, o ser humano que não é mais ser humano, é o ser humano que é ex-ser humano, geneticamente modificado, tremendamente pela marca da besta, lembrando que tem marca, que tem número, que tem nome, lembrando que tem várias situações ali que conduzem à perdição, não é só a marca da besta. Estude a palavra de Deus a respeito disso, se você tiver interesse. Agora, entrando aqui no assunto do unicórnio com vocês, meus irmãos.